Oi pessoal, tudo bem? Aguardei vocês no Meet, ninguém veio no Meet, ninguém apareceu. Então cá estou eu fazendo um vídeo para explicar o conteúdo, né? Prefiro fazer por vídeo porque os Meets eu gravo eu faço pelo meu computador e a minha câmera é um pouco ruim. E os vídeos eu consigo gravar pelo celular, aí eu subo pro YouTube e coloco na plataforma. Então fica com uma... a imagem fica melhor, né? Não fica tão... não tem delay, o meu computador, a imagem tem delay, fica bem estranho. Tá? Então vamos lá. Vim explicar para vocês, né, sobre o conteúdo que nós estamos estudando agora, que seriam as vozes verbais, né? O que seriam as vozes verbais, né? É a relação do sujeito com a ação do verbo da oração, da frase em si, né? Então é a relação que tem entre o sujeito e a ação determinada pelo verbo. Nós temos dentro disso aí 3 vozes, né? E mais uma ramificação da terceira voz, né? Então seriam as vozes ativa, a voz passiva analítica, a voz passiva sintética, a voz reflexiva e dentro da voz reflexiva teríamos a voz recíproca que eu vou falar já para vocês. Tá bom? Então começando aí do começo, vamos começar aí pela voz ativa, né? Então assim, para você entender, primeiramente, antes de falar sobre a voz ativa, né? O que seria a voz verbal, né? Além disso que eu coloquei aqui, que é o contexto da voz verbal, né? Das vozes verbais, que é a relação do sujeito com a ação do verbo na oração, né? Então, assim, ó, se eu tenho na oração, na frase, um sujeito agindo, é uma voz verbal. Se eu tenho um sujeito sofrendo ação na oração, é uma voz verbal. E se eu tenho o sujeito agindo e sofrendo simultaneamente ação, também é um tipo de voz verbal. Certo? Então, é literalmente a ação do sujeito na oração, né? Então, começando pela voz ativa, eu vou escrever uma frase aqui no papel para ficar mais fácil para vocês entenderem, e vou mostrar aqui para vocês, tá? Mas a voz ativa seria o quê? Quando o sujeito é agente, né? Quando o sujeito pratica a ação expressa na oração. Vou explicar para vocês, deixa eu só dar um pause aqui. Continuando, então. Tomara que não fique espelhado. Mas o que eu tenho escrito aqui? Lucas comeu a pizza, né? Qual que é o sujeito aqui dessa oração? Hein? Qual que é o sujeito? Não consigo ver aqui. O sujeito é o Lucas, certo? Qual que é o verbo? Comeu, né? Certo? Eu comi, tu comeste, ele comeu, né? E ali a pizza, nesse caso aqui, ela é complemento do verbo, né? O que ele comeu? A pizza. Né? Então, o Lucas fez o quê? Ele comeu a pizza. Então, ele teve uma ação dentro da oração, certo? Então, ele agiu sobre o objeto, né? Então, ele agiu sobre a pizza, ele comeu a pizza, certo? Então, o Lucas, que é o sujeito, comeu a pizza. Então, essa é uma voz verbal ativa, porque o sujeito teve uma ação ativa em cima do verbo, do complemento do verbo, tá bom? Tomara que não tenha ficado espelhado, eu acho que ficou, né? Mas enfim, só pra vocês entenderem. Vou dar mais um exemplo aqui, peraí. Tentei arrumar minha câmera pra ficar melhor aqui, pra eu poder pausar sem dificuldade. Então, o que seria, né, a voz ativa? Quando o sujeito age na oração. Então, quem que era o sujeito? O Lucas. Ele agiu como? Ele comeu a pizza, certo? Então, há uma voz verbal ativa nessa frase, certo? A voz passiva. O que seria a voz passiva? Quando o sujeito é paciente, ou seja, quando ele sofre a ação. Aqui ele já não vai agir, certo? Ele vai sofrer a ação. Então, por exemplo, se eu pegar essa mesma frase, do Lucas comeu a pizza, é o que a gente fala. Para trocar a passiva ativa pelo passiva, você faz isso aqui, ó. Você cruza, traz o sujeito para o final da frase, certo? E aí faz o objeto virar o sujeito. Então, o que eu faria aqui, né? Eu colocaria a pizza antes e o Lucas no final. Então, se eu fizesse isso, ó. Deixa eu virar aqui. Pizza, que é o objeto, no começo. E o Lucas, que é o nosso sujeito, colocaria no final. Então, ao invés de eu falar que o Lucas comeu a pizza, que é o Lucas, que é o sujeito, agindo em cima na oração... para fazer a voz passiva, colocaria o objeto na frente e o sujeito para o final. Então, ficaria a pizza
foi comida, porque nós temos que adaptar o verbo. O verbo não, nós temos que adaptar o verbo, literalmente. Nós temos que adaptar, né, a locução verbal ou o verbo, né? Então aqui, ao invés de comeu, para que se encaixe, para que mantenha a relação de sentido, né? Nós vamos transformar o verbo, né? Então a pizza foi comida pelo Lucas, certo? Então a pizza foi comida, fiz o P abreviado, pelo Lucas, né? Então, percebam que aqui nós mudamos a frase, não perdeu o sentido, ainda é o mesmo sentido, né? Na voz ativa, Lucas comeu a pizza, Lucas era o sujeito, né? Comeu o verbo, a pizza ali, o complemento do verbo, né? E aqui, né, a pizza foi comida pelo Lucas. Então, assim, o que muda é que a pizza, que antes era só o complemento do verbo, ela se torna o sujeito, né? O foi comida, ficaria foi comida junto, né? Então, seria composto ali, há uma locução verbal ali, né? Pelo Lucas, né? Não seria, pelo Lucas da frase, não seria o complemento. Seria o termo agente da oração, né? Então, assim, o que muda é que o Lucas era o sujeito e agora não é mais. Agora a pizza é o sujeito. E ela que foi comida pelo Lucas. Então, essa é a diferença da voz ativa para a voz passiva, tá? Então, me digam se está ficando claro, me digam se vocês estão entendendo, né? No Meet ficaria mais fácil, que eu colocaria ali tudo no computador, faria ali pelo Word e tudo mais. Mas, enfim, vamos trabalhando com o que a gente tem, certo? Então, essa voz passiva que eu mostrei pra vocês agora aqui, que a gente fez aquela troca do xizinho e tudo mais, era a voz passiva analítica, né? Nós temos a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Qual que é a diferença? Na sintética, a gente não vai usar o agente da passiva, a gente só vai usar o verbo sendo auxiliado pelo pronome se, se, tá? Então, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó. Tá ruim minha canetinha? Compram-se carros velhos. Compram-se carros velhos, né? Então, aqui, o que eu tenho? Compram, que é o verbo, né? Auxiliado aqui pelo pronome se, compram-se, né? E qual que é o sujeito da frase? Compram-se o quê? Carros velhos. Então, carros velhos é o sujeito da frase, certo? Então, o se aqui funciona como uma partícula passivadora, né? Então, essa é a diferença da passiva analítica para a passiva sintética, né? Ela vai ter ali o complemento do verbo mais o auxílio do pronome se, né? Então, compram-se carros velhos. Se fosse para eu colocar essa frase na forma passiva analítica, veja bem, ela está na forma passiva sintética por causa do auxílio do se aqui, né? Compram-se, verbo mais o nosso pronome se, certo? Se fosse para eu trazer ela para passiva analítica, ela ficaria carros velhos são comprados, né? Então, não mudaria o sentido da frase, né? Mas mudando toda essa sequência de palavras ali, né? Tirando o complemento e tudo mais, né? Nós teríamos daí uma voz passiva analítica, onde o sujeito é paciente, ele sofre a ação. Quem que é o sujeito? Os carros velhos. O que que acontece com eles? Eles são comprados, certo? Essa é a diferença de um para o outro. Me contem se ficou claro. Eu acredito que vocês devem ter assistido os vídeos que eu postei também, né? De outros professores ali que estavam explicando o conteúdo. Havendo dúvidas, ficando dúvidas, esse é um conteúdo um pouquinho mais chatinho, me chame no privado pra gente conversar, tirar todas as dúvidas, conversar de novo, até que esclareça pra vocês todas essas questões, tá? Continuando então, gente, eu vou passar agora pra voz reflexiva. Na minha opinião, a voz reflexiva é a mais tranquilinha, tá? Porque o que é a voz reflexiva? Ela traz reflexão. É o sujeito agindo e sofrendo a ação, né? Ou seja, agindo sobre si mesmo, né? Porque ele age e ele também sofre essa ação. Por exemplo, vou continuar usando o Lucas aqui. Lucas cortou-se. Quem que é o sujeito? Lucas cortou-se. Sei lá, tava fazendo a barba, né? Tirando as sobrancelhas, cortou, né? Quem que é o sujeito? Lucas, certo? Então, cortou-se
é uma ação sofrida sobre ele mesmo, certo? É a ação que sai do sujeito, passa pelo verbo, né? Passa pelo pronome e retorna para o próprio sujeito, certo? Então, o sujeito, que é o Lucas, faz, ele corta e sofre a ação, porque ele cortou-se. Essa é a voz reflexiva. E dentro da voz reflexiva, nós temos ainda a voz recíproca, que é a ramificação que eu falei para vocês que teria, né? O que é a voz recíproca? É só um detalhezinho que muda, né? Quando o sujeito é plural ou composto. Então, aqui era o Lucas que se cortou, né? Se eu tivesse colocado aqui... as crianças machucaram-se. Vou escrever de caneta. Não, deixa eu pegar meu marca-texto, não sei se vocês vão conseguir ver. Não, muito clarinho. Cadê minha caneta? Aqui. Vamos ver se aparece. As crianças machucaram-se. Ó, dá pra ver? As crianças machucaram-se. Elas podem o quê? Ter machucado umas às outras. Então, assim, é uma ação interna ao sujeito. Elas machucaram-se entre si, certo? Então, é um sujeito sofrendo ação sobre ele mesmo, só que internamente ali, e tendo um plural, as crianças, né? Não foi a criança, né? Se cortou, por exemplo, né? Se feriu, entende? Então, as crianças machucaram-se. Por ser um plural, então ela é a voz, voz recíproca dentro da voz reflexiva, tá? E tem também a variação, né? Que seria o plural, que eu mostrei agora, ou composto. Então, se eu colocasse aqui para vocês, Lucas e Giovana abraçaram-se. Lucas e Giovana abraçaram-se. Um abraçou o outro, né? Então, foi uma ação interna que ocorreu entre eles, né? Uma ação mútua, recíproca, né? Sendo recíproca, então, ela é uma voz, entra dentro da voz recíproca, tá? Porque tem ou um plural ou um sujeito composto, no caso, né? Certo? Não sei se ficou claro, se não ficou, vocês me avisam, me chamam no WhatsApp, a gente conversa, né? Troca mais uma ideia, né? Eu sei que vocês estão meio confusos aí com toda essa situação, mas eu quero que vocês saibam que nós, professores, estamos aqui prontos para auxiliar vocês, né? Enquanto estivermos aqui, estaremos trabalhando com todo o amor do mundo. Então, nos chamem, vamos conversar, vamos trocar umas ideias, né? Não entendeu? Me chama no privado, o professor explica de novo. Por vídeo é um pouquinho diferente, né? Por vídeo, às vezes, a gente acaba que, né? Enfim, não consegue transmitir da forma com que gostaria, né? No Meet ali ou dentro da sala de aula, vocês levantam a mão, perguntam. A gente vai complementando a explicação dentro das dúvidas que surgem, né? Então, é muito mais fácil para nós e para vocês também, né? Mas, enfim, nos chamem, a gente vai conversando, tá? E é isso aí, tá bom, pessoal? Um beijão para vocês e tudo de bom.